Muito bem, estamos aqui na TV Cidade. Eu sou o apresentador Eliabe Santos. Hoje, entrevistando os nossos candidatos a deputados. Como você sabe, os nossos candidatos a deputados estaduais, deputados federais, aqui nos estúdios da TV Cidade, nesse podcast maravilhoso. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade ela que é funcionária municipal do Recife, com o combate a endemias, ela que é mãe, pernambucana, filha de Recife, teve sua infância nessa cidade maravilhosa do Ibura, tem um serviço prestado ao estado de Pernambuco, à sociedade, e o trabalho dela vem continuando. E para mostrar a você o trabalho dela, apresentar a você o trabalho dela, estou com ela aqui, a nossa candidata a deputada estadual, Andréa Paula, do Partido União Brasil. Seja bem-vinda, Andréa. Bom dia, Eliabe, bom dia a todos. Estou muito feliz de hoje estar participando desse programa e aqui poder falar um pouco mais da minha vida, com mais detalhes. Ô André, é um prazer ter você aqui nos estúdios da nossa TV, nos estúdios aqui da TV Cidade, nesse podcast hoje, convidando você, né? Você que é mulher, representa as mulheres pernambucanas e falar um pouco da sua história, porque tem gente que não conhece muito a história do candidato, vê o nome do candidato, mas quem é Andréa? Da onde Andréa veio? Como veio o desejo de Andréa entrar na política? E por esse motivo é que você está aqui hoje apresentando a sua pessoa, o seu trabalho aos nossos amigos eleitores pernambucanos. Como iniciou a vida da Andréa, a infância, o começo da vida na cidade dela? Qual a sua cidade, Andréa? Eu sou aqui de Recife. A minha infância foi no Ibura, né? Brincando muito, jogando bola de gude, barra-bandeira, queimado. E naquela época o Ibura era mais floresta, né? Então a gente andava muito naquelas... Era uma área rural, né? Era praticamente uma área rural, né? Era praticamente. Ou depois de um tempo, de uns anos, começou a ser habitada, mas assim, era muito mais rural do que propriamente a cidade mesmo, né? Hoje em dia é uma cidade, o Ibura é uma cidade totalmente habitada. Então começou lá a minha infância. Eu sempre gostei de animais e resgatei sempre animais desde pequena. Desde pequena? Desde pequena. Então, a minha casa era um quintal grande e, às vezes, tinha 8, 6, 9, 10 cachorros, porque eu pegava... Bem pequenininha, já cuidando... Bem pequenininha. E dizia, mãinha, eu achei ele, ficava com pena tal, e cuidava. E isso foi assim. E sempre cresci, minha mãe funcionária pública federal, na área da saúde também. Sempre vi minha mãe ajudando as pessoas, fazendo serviço social, né, porque ela trabalha na saúde, então ela aferia pressão gratuitamente, fazia curativos gratuitamente, sempre com aquela bondade de ajudar as pessoas, e eu cresci nesse ambiente. E assim fui fazendo a minha infância, a minha juventude, sempre fazendo a minha parte. Se preocupando com o próximo, né? Me preocupando com o próximo, fazendo a minha parte na sociedade desde pequena. Só que ali eu não tinha nenhuma pretensão política, nenhuma pretensão política. E quando eu mudei do Ibura, fui morar na Brasília Teimosa, com 16 anos aproximadamente, continuei lá, né? Meus trabalhos do mesmo jeito, minha vida, né? Pegando os animaizinhos, criando, ajudando quando eu podia ajudar, e fui ficando adulta. E aí tive filho e as vizinhas viam que eu gostava de ajudar e deram a ideia: por que você não forma uma associação, funda uma associação para que a gente possa fazer um trabalho para a comunidade? E assim foi feito. Nós fundamos a associação e fizemos muito trabalho na Essa associação comunidade. foi fundada em Ibura? Em Brasília Teimosa. Brasília Teimosa. Brasília Teimosa. Lá foi quando tudo começou. Inclusive em Brasília tem um vídeo meu que eu estou dizendo que lá foi onde tudo começou, a criação da entidade, né? Da associação, através de pedido de vizinhos, né? Porque eu nem tinha essa pretensão.
E aí foi crescendo o projeto, avançando o trabalho, o seu trabalho social com a comunidade, né? Foi se estendendo até... Foi crescendo e tal, e a gente foi se engajando nos problemas das comunidades e pedindo apoio aos políticos para que os políticos pudessem fazer a sua parte para que ajudasse nós que estávamos lutando em prol da comunidade. E chegou um certo momento que me chamaram para sair candidata, e aí eu fiquei meio relutante, não, por causa de que tem tantas questões partidárias, burocráticas, e chegou agora a vez de me chamarem de novo, e eu aceitei. Abraçou a causa, né? Abracei a causa. Pelo povo, né? Pelo povo, porque é um desafio, porque as pessoas estão tão... chegam na política para prometer, e pessoas que vêm fazendo, como eu, tenho uma história, eu venho fazendo já serviços sociais desde criança, sem ter pretensão nenhuma, e na Brasília Teimosa fundou a associação, e eu já vinha fazendo trabalhos sociais com crianças, com jovens. Na minha casa eu cedi um espaço para reforço escolar. Eu ia nos comerciantes da Brasília Teimosa só pedir, né, a doação de pães, do que eles pudessem dar. Inclusive tivemos em Brasília Teimosa, eu achei interessante as pessoas falando. Inclusive tivemos revendo um gerente de uma padaria, onde pessoalmente ele falou a gente estava lá fazendo a produção dos seus vídeos, e eu tive o prazer de ver essa situação. E ele falando que estava com você, ele falando que você sempre chegava na padaria pedindo vários pães lá, e levava esses pães para fazer sopão, para doar às pessoas. Um trabalho muito ardoso, né, André? Um trabalho sem recursos financeiros. Sem recursos, e muitas vezes colocando do próprio bolso, porque a gente tinha satisfação de ver aquelas crianças ali no reforço e saindo felizes, as mães comentando que as crianças estavam tendo boas notas na escola por conta do reforço. E então a gente pedia nos açougues, no supermercado, nas padarias, nos comerciantes de fruta, de verdura, doações. O que se vê hoje é muito difícil as pessoas quererem se doar por alguém. O que a gente vê é muito difícil as pessoas dizerem assim, eu vou ajudar fulano com a cesta básica, sem ter condições, sem ter mandato, né? Criar uma associação, criar um projeto sem ter mandato, eu acredito que é muito difícil. Eu acho que você tem enfrentado muitos anos de muita batalha, de muita luta para chegar até aqui, né? E mostrando sempre sua dedicação às pessoas, e às vezes, muitas vezes não reconhecida por muitas pessoas, né, André? É o que a gente faz, né? Satisfaz, porque a gente sabe que estamos fazendo a nossa obrigação como cidadão, mas o que a gente também vê é que, infelizmente, tem pessoas que estão no poder, que poderiam fazer muito mais do que nós, que não estamos no poder, e essas pessoas preferem lavar as mãos, não fazem a sua parte enquanto parlamentar que está no poder. Então, assim, é muito triste eu acredito que essa sua revolta em relação à desumanidade dos candidatos, em relação à população, aos mais carentes, os mais necessitados, você como mulher, né, mãe, guerreira, batalhadora, se dispôs, né, o seu nome, a sua cara mesmo, a tapa mesmo, cair à rua e, né, lutar pelas pessoas, pelo que a gente tem visto e tem ouvido a população falar muito bem de você, do seu trabalho, da sua dedicação lá em Brasília Teimosa, o Ibura também, onde você nasceu, se criou. Então isso é muito importante. O estado de Pernambuco tem uma representante, a representante mulher, uma representante de garra, né? Seu trabalho, como as pessoas estão vendo aí no vídeo, um trabalho de doações, trabalhos, né, de ajudar, associação com os animais, né? Então, quais são, André, os principais projetos da deputada Andréa Paula? Olha, eu sendo candidata, eu sendo eleita a deputada estadual, com certeza eu vou lutar pela saúde, para mais hospitais e, consequentemente, para mais médicos, porque não adianta ter hospitais, policlínicas, UPINhas sem ter médico.
é uma conta que não bate. Se É o você que a tem gente mais vê hospital, hoje, tem que os ter mais hospitais médicos, né? sem estrutura, né? É. Tem, às vezes o hospital não tem um médico. Às vezes tem um médico e não tem o hospital com a estrutura, né, que você tem visto isso no estado de Pernambuco. O caos que está, né? Todos nós, né, vimos na televisão o Hospital da Restauração cair. Caiu o teto, né? O teto em cima das pessoas e foi aquela correria toda e morreu inclusive pessoas que estavam ali tomando oxigênio. Então, assim, é um absurdo. É para isso que o deputado estadual, o deputado federal, o deputado de mandato, que ele é o fiscal do povo. É ele que tem que visualizar isso. Ele é o fiscal e ele pode trazer projetos, emendas, para que os hospitais sejam construídos, para que tenha aparelhamento moderno. E é uma das minhas bandeiras, né? Uma das minhas lutas. Mas, assim, eu acredito também que um deputado, um vereador, ele não tem que ter só uma bandeira. Por isso que meu slogan da minha campanha é: a minha luta é a sua luta, a minha bandeira é a sua bandeira. Porque o parlamentar, seja ele vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente, ele tem que estar aberto a todas as bandeiras da população que o procurarem. Né? O projeto tem que abraçar todo tipo de projeto que seja viável e bom para a comunidade, para o povo. André, veio a pandemia, né? É um tema que eu queria abordar muito aqui. Veio a pandemia, passamos quase 3 anos, ainda está aí a pandemia, o vírus em todo o Brasil, né? Todo o mundo, né? E amenizou devido à vacina, mas as pessoas sofreram, né? O comerciante sofreu, a mãe, dona de casa também sofreu, pessoas que tiveram em Jaboatão, né, as suas casas perdidas, alagamentos, seus móveis, que não, infelizmente, não tiveram a estrutura lá financeira de ajuda do governo, de alguns deputados. Pelo que se viu, muitos deputados não apareceram em algumas situações dessa. Se esconderam, né? Se esconderam. Porque então, sabiam que o povo precisava e, ao invés de chegar junto, se esconderam do povo. Aí veio essa pandemia, veio essa dificuldade. E queria perguntar a você, Andréa, o seu projeto para o trabalhador, projeto para essas pessoas que é ambulante, é comerciante, precisa-se de uma força para essa retomada, né? Eu, como agente de combate a endemias da cidade do Recife, nós fomos, né, chamados a trabalhar na pandemia. Mesmo com medo, com todos os cuidados, mas nós fomos porque é nossa obrigação enquanto servidor público e enquanto profissional da saúde. Como também tiveram muitos profissionais de frente, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, etc., que não puderam parar, mesmo com medo da pandemia, tiveram que ir adiante e a gente viu o sofrimento das pessoas por não poderem trabalhar, por não poderem colocar seus comércios informais, e isso causou um caos muito grande na sociedade. As pessoas não têm mais emprego, também não poderiam fazer um trabalho informal, porque não tinha para quem vender e ninguém podia estar na rua. Então, isso causou mais fome na sociedade, mais desemprego na sociedade. E o que nós, como deputados eleitos, podemos fazer é trazer projetos, né, para o nosso Estado que alavanque essa retomada, né? E não podemos esquecer do povo. Não é para lembrar do povo na época da eleição. Então, infelizmente, a maioria da população reclamou que os parlamentares, o qual eles votaram, não chegaram junto na pandemia, não procuraram saber o que é que poderiam fazer para ajudar. Poucos fizeram isso. Não vamos dizer que foi em geral, mas poucos foram atrás da população para ver o que é que podia ser feito pela população. Além disso, do Covid, depois veio as chuvas, que causou outra calamidade pública em nosso Pernambuco. E Jaboatão, né, foi uma cidade
né, que foi bem atingida, né, bastante atingida. Muito, inclusive tem vídeos, né, que a fiação lá, que não é ordenada, caiu e várias pessoas morreram eletrocutadas. Pessoas que iam para o médico, que iam trabalhar, morreram. Então isso é uma vergonha. Casas caíram, muros caíram, barreiras caíram. É uma vergonha para nosso Pernambuco ter parlamentares que não trabalham pelo povo, não trabalham para a melhoria do povo. Inclusive, Jaboatão tem aquele mercado público das Mangueiras lindo, histórico, e que precisaria de ter uma verba, uma emenda para aquele mercado público ser um mercado público de primeira linha para chamar o povo, os turistas, para Jaboatão. Então, é uma coisa que eu acho que tem muitos parlamentares que já deviam ter pensado nisso, né? Porque aí ajudar tanto os feirantes como o trânsito ali, que é muito intenso, e como também a população que vai ali procurar aquele mercado público para fazer suas compras de frutas e verduras. Precisa-se de um apoio, precisa de um representante estadual ou de uma representante como você, mulher, né, para atuar nesse sistema, né, se preocupando sempre com a sociedade, se preocupando com o comerciante, se preocupando com o trabalhador. Eu acho interessante quando você fala assim, mulher, né, você sempre está falando mulher, e é importante porque a mulher geralmente ela é que tem um olhar mais sensível. Não que o homem não tenha, o homem tem, mas a mulher é mãe, né? Isso. A mulher é irmã, a mulher é filha. Então ela tem aquele olhar mais sensível. E inclusive, André, aqui queria abordar um tema rápido aqui. Em Mato Grosso do Sul teve uma candidata chamada Aline. Ela foi candidata a deputada prefeita e ela foi discriminada porque ela tinha um filho que era autista, ela sofria e tal. E aí as pessoas na cidade batiam muito nela, porque ela era mulher, e aí mulher não tinha uma certa administração, mulher não sabia administrar e tal, um poder, né, público tal, tomar conta da cidade. E hoje ela é a maior gestora de lá da cidade. Ela tem um filho autista, criou um projeto muito lindo lá na cidade. Como você tem um projeto lindo, né? Um projeto em Bura, na sua cidade, uns projetos com animais, um projeto com a sociedade, com o social. E quando ela tomou o poder, mostrou às pessoas o trabalho feito, como seria feito, e onde tinha lá mais de 20 anos prefeitos homens que não fez o que ela fez durante 4 anos. 4 anos ela fez saneamento básico, desenvolvimento para a educação, para a saúde, o bem-estar do idoso, da mãe, do adolescente, projeto para adolescente. Então, assim, tem pessoas que têm esse entendimento e sente a necessidade das pessoas. Então, você tem feito esse trabalho. Então, muitas vezes ignorada por alguém, muitas vezes, será que ela vai fazer? Será que é para fazer? Então, você vem dando continuidade a um trabalho, né? Um trabalho que você vem desde a infância, um trabalho que você vem na adolescência. André não nasceu agora, hoje só caiu do paraquedas, não. André já vem fazendo um trabalho. Então acreditamos, André, que Pernambuco terá uma grande representante para deputado estadual, você, na Assembleia Legislativa. Inclusive, nós estamos aprendendo, todo dia nós aprendemos alguma coisa. E sente a necessidade andando nas ruas, né? Justamente, aprendemos, botamos em prática aquilo que a gente está aprendendo. E, como você acabou de falar, eu sou uma pessoa simples, mas que não tenho mandato, porém, mesmo sem ter mandato, já tenho um trabalho feito, tenho uma história. Então, assim, eu preciso que as pessoas me deem uma oportunidade para que eu, estando no poder, eu possa ter mais força e voz para a população, para os problemas da população e mostrar que eu posso ser capaz de fazer muito mais, de dar continuidade a esse trabalho, a essa história que eu venho fazendo ao longo dos anos, que eu possa fazer muito mais estando no poder. Mas para isso eu preciso da oportunidade do voto,
De confiança, de né, André? confiança que as O pessoas... voto da renovação. É. O voto da mudança. É. O voto das mulheres. Das Eu tô falando aqui mulheres. mulher porque você representa uma grande classe no estado de Pernambuco, que é a mulher. E que somos discriminadas, como você falou, dessa parlamentar aí que foi eleita, mas que eram contra Lutaram ela. muito contra, né? Então, assim, a gente precisa mostrar o nosso trabalho, a nossa força. E que, imagine você, nós, mulheres, a gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida da cozinha, né? A gente trabalha fora. A mulher não só foi feita para ser dona Benta. A mulher, ela faz coisa que homens... Eu já vi mulheres fazer coisa que nem homem faz. Pois é. Né? Então, assim... Tem mulher pedreira, tem mulher enfermeira, tem mulher médica, tem mulher piloto. Hoje o homem não pode dizer assim, eu sou, né? Eu sou, não. A mulher, ela tem essa autoridade de... a mulher, é como se diz, a mulher, ela tem um ditadozinho que diz, a mulher, ela é o que ela quer. Ela é o que ela quer ser e o que ela quer fazer. E, independente de ela ser pedreira ou qualquer outra coisa, ela também, se quiser, né, se tiver da vontade dela, ela pode ser feminina também ou não, dependendo da sua vontade. Isso. Né? Então, como a gente está abordando já esse tema sobre a mulher, um dos projetos da deputada Andréa Paula para as mulheres pernambucanas. A mulher mãe, a mulher sofredora, a mulher que trabalha na marisqueira, aquela mulher que é costureira, aquela mulher que é dona de casa, aquela mulher sofredora, né? Que não tem, às vezes, uma renda, não tem aquela renda, depende, às vezes, até do auxílio, muitas vezes não tem o auxílio. Eu sei que você tem um projeto para essas mulheres, como você representa ela. Essas classes de mulheres que você falou aí, né? A maioria são mães, né? E como mães querem o melhor para seus filhos. Então, assim, a primeira infância é a principal como é que se diz? É o principal nível da criança que a gente tem que ter o maior cuidado, essa primeira infância. Entendeu? É onde a gente tem que ter o maior cuidado no aprendizado, no cuidado de o que a gente vai ensinar à criança, né, como cidadão, para que ela dali ela já tenha isso na sua cabecinha, no seu coração e vá para a adolescência, para adulto. Então, assim, para isso a gente tem que ter escolas de qualidade, né, alimentação. Como você vem falando do seu projeto, você vem falando sempre do seu projeto, no seu palanque, em relação aos cursos profissionalizantes para os jovens, né? Justamente. Então, além das merendas de qualidade, da escola, de professores com qualidade, temos também que ter aquela questão do jovem, né? Os cursos são muito importantes. Prepara o jovem para o mercado de trabalho. Cursos, né, de línguas, inglês, espanhol, inglês e espanhol são os principais que são mais necessários para a empresa. Para você se qualificar numa empresa, você tem que ter pelo menos o inglês ou o espanhol. De preferência, ter os dois. Então, são cursos primordiais que nós deveríamos ter em todo o estado de Pernambuco, gratuito, porque isso gradoa muito no currículo, deixa um currículo muito rico para que aquela pessoa possa se destacar e arranjar o seu emprego. Né? Além disso, a gente tem que incentivar as empresas a ter os jovens para fazer estágio, para participar de estágio, porque aí ele vai aprendendo, desarnando ali como vai se comportar em outras empresas que ele chegar. Cresce o conhecimento, né? O conhecimento do jovem, a droga acabando com a juventude e tirando o jovem dos estudos, da oportunidade do ali primeiro emprego. Ali ele vai vendo, né, que tem oportunidade na vida. Ali ele vai vendo que se ele estudar, se ele tiver capacitado, ele teve o estágio, o primeiro estágio dele, ele vai vendo que outras oportunidades virão. Então a gente também tem que incentivar muito as empresas a fazerem isso. Nós em Pernambuco, André, sofremos, né? Esse é um lema dos pernambucanos em relação à segurança. Principalmente a cidade do Ibura, a cidade de Brasília Teimosa, sempre as pessoas reclamam em relação à segurança. E você, como deputada estadual, né, e eleita,
tem um projeto em relação a... Você tem algum projeto em relação à segurança do nosso Estado, né? Porque um deputado estadual, ele é fiscal do povo e ele é um representante da sociedade com esse poder legislativo, onde pode trazer uma melhoria da segurança, fiscalizar, buscar, né, correr atrás. E o que hoje em dia nós vemos a preocupação aqui, do povo é essa, né? E sempre é uma pergunta. O que hoje em dia nós vemos é que a polícia militar de nosso estado, né, está muito ausente nas ruas. Onde está a nossa polícia militar do estado de Pernambuco? Eu pergunto a você, pernambucano, onde está a nossa polícia, que eu respeito e que a gente precisa muito do nosso policial militar, porque a gente precisa que eles estejam nas ruas fazendo o trabalho de defender a população. Então, assim, a gente vê que nas cidades pouco tem o policial militar. Né? Antigamente tinha as cabines. Principalmente Brasília é teimosa. Antigamente tinha as cabines, inclusive das patrulhas. No centro do Recife, na Conda Boa Vista, tinha uma cabinezinha de patrulha. Então ali. Na Dutas de Barreto tinha. Também. Tinha. Então ali afastava muito os meliantes, né? Por conta de que tinha polícia Essa ali. Assistência policial. Então as pessoas também se sentiam mais seguras. As pessoas largam da faculdade no centro do Recife, os jovens são assaltados. Não só os jovens, mas adultos também largam da faculdade e são assaltados. Os jovens do primeiro ano também largam da escola, são assaltados. Muitas das vezes os jovens cedo são assaltados. Muitas vezes os jovens vão se divertir, vão a um shopping, às vezes vão se encontrar em grupos de jovens em shopping, e às vezes na volta para casa há um certo problema, né, André? De relação a se encontrar com um delinquente, onde quer fazer a maldade. Principalmente, é um tema que eu queria abordar também aqui junto com você, em relação a essa juventude, a qual cada um tem sua escolha, o seu direito. Nós, como você tem esse lema muito bom, esse tema muito bom na sua campanha, a sua bandeira, né? É a nossa bandeira. Então, sobre esse segmento LGBT, né, que você também vem, né? Só para terminar, Eliabe, assim, aquela questão da segurança. Então, nós defendemos o concurso público para a Polícia Militar, defendemos que os que já fizeram concurso que sejam chamados rapidamente e que a polícia nossa pernambucana, que eu respeito muito, tem todo o meu respeito, que vá para as ruas para defender o nosso povo pernambucano, porque nós, muitas vezes, em muitos locais, estamos à deriva sem a polícia militar na rua. Quando a gente estava falando, você falando em relação à polícia, e a gente estava falando sobre a juventude, como esses encontros de jovens que tem, principalmente aqui em Recife, Marco Zero, Conda Boa Vista, em relação ao shopping Boa Vista, né? Essa juventude maravilhosa que se encontram para brincar, se divertir e rever amigos e tudo mais. E na volta para suas residências, acontece sempre um delinquente vínculo em relação ao racismo, em relação ao LGBT, né? Bate em cima. Então, essa sua defesa que você tem ao povo LGBT. É muito importante duas falas que você falou aí, o LGBT, que ia mais, né? E a vinda de festas, tal, porque o pessoal evita vir de festa, prefere pegar um Uber, um táxi, por conta da violência à noite nos ônibus, e também, até de dia, também tem os assaltos nos ônibus. E que hoje a população sofre muito, como também sofreu na pandemia, com a questão de todos os ônibus lotados, e a gente não viu as empresas de ônibus e a MTU, né, fazendo um trabalho voltado para uma maior quantidade de ônibus para a nossa cidade, que quem ia pegar metrô era um caos, ônibus era um caos. O fato foi o show de João Gomes. Aquele caos que teve. Horrível, né? Muitas pessoas foram esfaqueadas, assaltadas. Horrível. Um absurdo o que aconteceu, porque já deveria
prevê que ali ia ter uma quantidade muito grande de pessoas, de jovens, e com boas intenções e alguns com mais intenções. Então, ali já deveria ter tido pessoas capacitadas para pensar em uma ação voltada a evitar esse tipo de Chamado de plano B, né, André? Plano B, o plano A, plano B e o plano C, porque se tratam de jovens, vidas, e a gente não pode deixar uma barbaridade dessa acontecer em qualquer cidade do nosso país. Aí está aí a pergunta, cadê os deputados estaduais do nosso estado? Cadê nossos parlamentares que não se posicionam sobre isso? E voltando ao LGBTQIA+, é uma luta que eu simpatizo, né? Desde sempre, meus filhos sempre foram criados a respeitar todas as pessoas e a ajudar todas as pessoas. Então, na minha família é assim, e eu não poderia agir de outra forma. Eu sou uma pessoa que simpatizo. O que eu puder fazer para nós lutarmos para que essas pessoas sejam respeitadas no seu direito e trazer benefícios para que essas pessoas também tenham oportunidade de emprego, de estágio, e cresçam na vida e que possam também ajudar outras pessoas, nós, viver como suas vidas felizes, né? Viver nas suas vidas felizes, porque qualquer cidadão feliz, ele vai querer que outro cidadão seja feliz. Então, como parlamentar, também é uma bandeira que nós estamos dispostos a abraçar. A minha bandeira é a sua bandeira, a minha luta é a sua luta. Chegando no meu gabinete como deputada estadual, nós iremos abraçar todas as bandeiras que chegarem lá. Serão muito bem recebidos no gabinete da nossa deputada estadual. Muito bem recebidos. Deputada, abordamos aqui vários temas bons, né, que a sociedade se pergunta sempre. E é muito bom esse podcast para as pessoas conhecer o seu trabalho, conhecer essas defesas que você tem em relação à sociedade, ao social, à segurança, à saúde que você falou, em relação à juventude que você falou, da oportunidade de emprego, ao trabalhador também, né? A ajuda que o governo tem dado a essas pessoas que perderam as casas na enchente, né? Nós esperávamos que esse benefício fosse maior, visto que os impostos que nós pagamos são caríssimos. Altíssimos, é verdade. Altíssimos. A gasolina altíssima. Foi abaixada de última hora, né? De última hora. Esperamos que siga, abaixa o alimento, abaixa... Também, que é necessário, que as pessoas estão sem alimento em casa. Então, assim, pessoas que usam seu automóvel, sua moto, para trabalhar, hoje está praticamente inviável de fazer um trabalho, porque a gasolina não tem condições de você botar a gasolina para passar para o consumidor do mototáxi, do táxi, do Uber. Então, fica quase impraticável da pessoa ganhar dinheiro através do seu carro, da sua moto. Inclusive, nós estamos vendo muitos motoqueiros, muitas blitz, parando os motoqueiros, né? Nós sabemos que a pessoa que tem moto geralmente tem a moto porque ele gosta de moto, é uma paixão, e muitas vezes é porque é mais barato. E ali ele tem o seu sustento para fazer o seu comércio, para visitar a sua família, para levar seus filhos para a escola. E aí nós estamos vendo muita blitz apreendendo motos, que é o único bem que muitas vezes um cidadão que tem de classe pobre, né, tem para fazer o seu sustento em casa. Então, a gente, enquanto candidatos a deputado estadual e cidadã, a gente vê isso como uma insensibilidade do governo, porque mal saímos de uma pandemia, mal saímos da catástrofe das chuvas, e continua essa perseguição aos motoqueiros, apreendendo as motos, apreendendo o carro, que estão atrasados, e o pessoal não tinha como trabalhar. Então, eu acho isso uma falta de sensibilidade do nosso governo,
fazer isso com a nossa população. É verdade, Andréa. Isso são uma necessidade muito grande que a nossa população precisa. E você, como representante, né, do povo, porque mesmo sendo mulher mais, vai defender todas as classes. É como o lema que você diz, né? A minha bandeira é sua bandeira, então você vai defender a saúde, a educação, o jovem, o empreendedor, ajudar a quem precisa em relação, porque o deputado estadual é para isso. Inclusive, é para apoiar, para defender. Inclusive, eu pretendo também que nós possamos ter um projeto para levar informação aos bairros, para que as pessoas possam saber quais são os seus direitos, onde procurar seus direitos, onde denunciar, porque eu quero um Pernambuco melhor para mim, para minha família, para meus amigos, para meus conhecidos e os meus desconhecidos. Então, nós só podemos melhorar com a educação melhor desde a infância, com a informação, porque as pessoas bem informadas, elas vão saber quando qualquer parlamentar está falando a verdade e quando qualquer parlamentar está falando não verdades, né? Vamos falar outra palavra mais forte, não verdades para a população. Então, a população é informada, consciente, bem educada, ela vai saber escolher melhor seus parlamentares, ela vai sofrer menos, porque a gente, quando vota consciente, sem ter aquela pessoa que vem no dia dizer a você, vamos, eu te dou isso, você faz isso. Então, o voto não tem preço, né? Não tem preço. O voto não tem preço. O voto não tem preço. É ali que está a sua vida, o seu futuro, que você está defendendo o seu futuro. E aquele que não trabalha pela população, você também tem a força de não votar nele depois, tirá-lo do poder e dar oportunidade a outro. Mas vote consciente, vote nos projetos e caso o parlamentar que não fizer nada pela sua cidade, pelo Pernambuco, não continue votando nesse parlamentar, porque você está votando contra você mesmo. É isso mesmo. Em relação, Andréa, a um tema que as pessoas sempre se perguntam, né? As pessoas sempre falam em relação a onde você tem entrado em todo lugar, né? Você como candidato a deputado. Todos os lugares, todos os segmentos de religiões. Isso, é um tema que a gente ia falar rapidinho, porque tem muita gente se perguntando de que religião a Andréa qual a religião que a Andréa apoia, Andréa levanta qual bandeira, e sabemos que você apoia todas, né? Você não tem distinção de dizer assim, aquela é a minha só, não. Mas você é apoiada também por todas, né? Eu tenho apoio de todas as religiões, porque eu conheço pessoas de vários segmentos de religiões, então eu acredito, né, em Deus, mas assim, eu acho que você tem Deus também dentro do seu coração, em qualquer religião. Então eu não tenho distinção de religião. Se me convidam para qualquer igreja, eu participo. Em qualquer templo eu vou. E aí, qualquer segmento de religião que procurar a parlamentar, a deputada estadual Andréa eleita, vai ser ouvido e vamos ver qual o projeto que vamos ajudar os segmentos que nos procurarem. Porque as instituições elas têm seus trabalhos sociais, né? As igrejas evangélicas têm, a igreja católica tem, o candomblé tem, o espiritismo, quem trabalha, né, no espiritismo tem. Então, cada um tem seus projetos sociais. Eu acredito que você, sendo eleita, que com certeza pelo povo pernambucano vai ser, se Deus quiser. Ele quer, né, abençoar o nosso povo e vai colocar você lá no poder e você vai abraçar essas pessoas. Cada igreja tem seu projeto social e precisa do apoio de um representante. Isso é muito bom, você, eleitor, saber disso. Você tem, com certeza, a sua fé. Então, Andréa Paula, com esse número aqui, ó, 44500, você vai votar no dia 2 de outubro lá, né? Ela que apoia Luciano Bivar para federal, junto, né? 4444. E juntos lá na urna, no dia 2 de outubro, você vai acreditar nela, no projeto dela, porque ela é
de Brasília teimosa, ela é do Ibura, ela é pernambucana, ela é mãe, ela sabe a dor do povo pernambucano. Então, é nessa hora que haverá o reconhecimento do povo, Andréa. O povo irá reconhecer o seu trabalho, irá lá depositar o seu voto de confiança na sua pessoa, sabendo quem é Andréa, né? O projeto que Andréa tem, que não é de agora, é um projeto de anos, um projeto de vida. Você tem uma vida de infância até hoje, você mulher, né? Mãe, guerreira, batalhadora, lutando pela causa das pessoas, se doando pelas pessoas. Então, é muito bom a gente falar de quem já está com o poder na mão, de quem já tem a faca e o queijo na mão, mas ela vai pescar, ela vai buscar, ela tira do bolso dela, do salário dela, que a gente sabe, todos os pernambucanos que acompanham a rede social de Andréa no Instagram, no Facebook, conhecem a dedicação dela com o ser humano, com o próximo. Ela realmente tem a empatia pelo humano. Então, no dia 2 de outubro, eu estou aqui junto com ela, né, aqui nos estúdios da TV Cidade, aqui nesse podcast, porque eu jamais traria alguém aqui para simplesmente falar por falar, ou não estou aqui, né, jogando confete numa pessoa que não. Ela é uma pessoa, uma mulher guerreira, batalhadora, que tem feito um trabalho com muita garra, com muita dedicação. Então, pedimos a você, né, que você acredite na nossa deputada e vote. Vote com força, sua mãe, seu pai, seu filho, seu sobrinho, sua vizinha. No dia 2 de outubro, 44.500, vai encher de churrada lá na urna. E Andréa já tomará posse em janeiro e já iniciando com tudo, Andréa, né, os projetos. Se Deus quiser e se o povo também acreditar e quiser também, eu conto com o voto do povo, a consciência do povo, a sensibilidade, o amor do povo que deve estar sentindo que eu estou passando aqui as minhas palavras verdadeiras, né? Então, só para acrescentar esses locais que Eliabe falou, eu também tenho alguns trabalhos em Paulista, Camaragibe, Conhecimento em Abreu e Lima, Olinda, aqui em Abreu e Lima. Então, Aldeia, que é em Camaragibe, né? Também, norte, né? Então, assim, algumas pinceladas de algumas ações que eu faço ao longo do tempo, mas que precisa ser ampliado, né? Precisa ser ampliado, continuado, e eu ampliado só posso e blindado, né? Blindado. E eu só posso fazer isso com a população. Essa blindagem que vai me dar é a população, com o voto na urna no dia 2 de outubro. E meu deputado federal é Luciano Bivar. 44. Senador? É Carlos 44. Governador? Governador é Miguel Coelho. E ele é de Petrolina. Vamos falar um pouquinho de Miguel Coelho, né? É de Petrolina, foi prefeito de Petrolina. É um menino muito bom, viu? Com uma bagagem excelente, ele transformou Petrolina em uma cidade que parece primeiro mundo, uma cidade limpa, organizada, com uma quantidade de creches muito boas, suportando muitas crianças. Um desenvolvimento enorme lá um desenvolvimento muito enorme, emprego, e foi uma das cidades com o maior índice de melhoramento em nosso estado de Pernambuco, de desenvolvimento, e um dos melhores locais para você morar em Pernambuco. Então, o nosso candidato a governador de Pernambuco é Miguel Coelho, não só porque ele é do nosso partido, mas porque ele tem história também, e Petrolina hoje é uma cidade modificada para melhor, primeiro mundo na saúde, na educação, na limpeza das ruas, na questão de trabalho, desenvolvimento social. Petrolina hoje é a primeira em nosso estado de Pernambuco. Então, por isso, eu estou apoiando Miguel Coelho para governador. Nós não podemos esquecer, né, que a gente já falou, mas eu voltando a falar nesse assunto. O Hospital da Restauração
caiu em cima, literalmente, das pessoas. O Otávio de Freitas é um hospital de referência, ortopedia e urologia, que é doença do rim, e está lá cheio de mato, aparelhos precários, a situação do espaço material precário também, precisando de médicos, precisando de vagas para consulta. As pessoas esperam um tempo enorme, 1 ano, para ser consultados, e de aparelhamento modernos, que também é uma causa que eu, além de ser deputada estadual, traria emendas para a construção de hospitais, aparelhos modernos, porque o nosso povo merece o melhor. Nosso povo merece o melhor atendimento médico, nosso povo merece os melhores aparelhamentos, e existe verba para isso. E as emendas, você vê que vem para os hospitais, inclusive para o nosso hospital IMIP, né? E as pessoas também demoram 1 ano, 2 anos para serem atendidas e cirurgiadas. E é o hospital que mais recebe verba parlamentar, é o IMIP. Precisa-se muito desse apoio e dessa fiscalização, né? E é o papel da nossa querida deputada estadual, Andréa Paula. Precisa muito que as pessoas comecem a pesquisar, a procurar nas redes sociais, a procurar nos órgãos competentes, oficiais, para onde vem o dinheiro, as emendas parlamentares, o que são feitas dessas emendas. As pessoas precisam estar a par do que fazer, procurar informação para que a gente você possa cobrar do seu parlamentar. Você possa cobrar do seu parlamentar, você possa cobrar do seu vereador, do seu presidente, do seu deputado estadual, do seu deputado federal. Você precisa ter informação, estar bem informado para você poder cobrar essas situações, porque se você não está bem informado, o parlamentar, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente, vai dizer o que quer e você vai achar que é verdade. Então, quando eu estou fazendo essa reportagem aqui, eu estou fazendo porque eu tenho pessoas que me conhecem, eu tenho fotos que podem trazer também, além da minha fala, a verdade em documentos. E é muito bom esse momento para isso. Muito importante, André, muito importante essa sua fala, muito importante você estar aqui com a gente, para o povo pernambucano te conhecer de perto. Para a gente é um prazer, né? E ter você aqui falando esses temas maravilhosos e defendendo. Essa luta não para, né? Essa luta continua. Não, continua, sem esquecer de que eu, como parlamentar, eu quero fazer um centro de acolhimento para animais de rua, né? Animais abandonados. E aí nós para fazermos um trabalho com esses animais abandonados, maltratados, um trabalho de cuidar, de deixar ele ser atendido por veterinários, depois colocarmos ele num local com outros animais e, dali, as pessoas terem o direito e o querer, né, de visitar e de adotá-los. Né? Eu pretendo trazer emendas para esse tipo de trabalho, castramóveis, esses centros para que a gente possa acolher e, depois de cuidar deles, colocar eles para adoção, com uma adoção responsável, como a adoção de criança tem que ser responsável e observar toda a estrutura da pessoa que vai adotar. Do animal não é diferente. Um animal não é um bichinho de pelúcia que você vai levar para casa e deixar ele ali e pronto. O animal precisa de todo um cuidado que um ser humano também precisa. Então, a minha causa também é para fazer um sonho também de criança ser realizado.
E vai ser, com certeza, no dia 2 de outubro. Vamos juntos, 44.500. Andréa, muito prazer. Foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigado Muito por obrigada. apresentar ao nosso povo pernambucano o seu projeto, o seu trabalho, a sua dedicação, para que o povo te conhecesse mais de perto. E que no dia 2 de outubro a vitória seja certa, né? E é o voto do povo. É o voto do povo. Esse é o nosso desejo. A minha luta é a sua luta, a minha bandeira é a sua bandeira. 44.500. Andréa Paula para deputada estadual. Seus agradecimentos finais, Andréa. Agradeço ao público que está me ouvindo, né, me vendo agora, me assistindo, e a Eliabe, que está me dando essa oportunidade, a TV Cidade, que está me dando essa oportunidade de falar um pouco sobre mim com mais calma, com mais detalhes. Nosso muito obrigado. Foi um prazer fazer essa entrevista com você. E vamos juntos, rumo à vitória. A luta não para. A sua bandeira? A sua bandeira é a minha bandeira. Vamos juntos. Vamos juntos. 44.500 no coração. Andréa Paula, deputada estadual. E Luciano Bivar, deputado federal. 44. Aquele abraço para você. Siga Andréa Paula nas redes sociais, né, Andréa? É Andréa Paula. Microfone mais perto. Andréa Paula, _, deputada. No Instagram. Instagram. Segue lá no Instagram. Andréa Paula, _ deputada. Aquele abraço. Tamo juntos. Dia 2 de outubro, 44.500 no coração.